Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa oração do dia. Todos os dias eu estou aqui de plantão para orar pela tua vida, para buscar a face do Senhor. E vamos orar, vamos que vamos, porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida neste dia. São grandes livramentos que o Senhor tem para realizar. Então vamos continuar nessa marcha, vamos continuar orando, não vamos desanimar, não vamos desistir, porque Deus é que vai na nossa frente. Quando nós oramos, nós estamos colocando Deus na nossa frente para pelejar, para dar vitória e garantir um dia abençoado. Todos os dias você já acorda, já pode aí acessar o canal Respostas Divinas, porque tem uma oração feita exclusivamente para você. Você já vai ter o seu dia abençoado e na presença de Deus. E eu gostaria de fazer uma breve meditação antes de nós entrarmos na nossa oração. Gostaria de ler uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu gostaria de falar para os irmãos sobre 4 ensinamentos que Jesus nos deu acerca da oração. Quando se fala em oração, Jesus é a pessoa que pode falar com mais propriedade. Jesus, ele é a pessoa legítima para falar sobre oração. Meus amados irmãos, Jesus nos ensina 4 formas de orar, ou 4 métodos, como nós temos que nos colocar em oração diante de Deus. Aí, meus amados irmãos, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo 5, Jesus ensina o seguinte: olha, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ore a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O primeiro ensinamento que Jesus nos traz para orarmos, para buscarmos a face de Deus, é o seguinte: separa um lugar para você orar. Por isso ele está dizendo: entra no teu quarto, no teu aposento, separa um lugarzinho, só você e Deus, para buscar a face do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós estamos orando em nosso quarto, naquele cantinho que nós reservamos, só eu e Deus, só você e Deus, naquele momento a gente pode abrir o coração. Ali a gente pode confidenciar aqueles segredos, aquelas coisas que ninguém pode ouvir, só você e Deus. Então nós temos que preparar um lugarzinho secreto, um lugarzinho para falar com Deus. Eu não estou dizendo que a oração que a gente faz na igreja, não estou dizendo que não tem valor. A oração é de grande valia. Aquela oração que a gente faz na igreja, Deus ouve, Deus opera, Deus faz maravilhas. Mas aquela oração que você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, aquela oração é uma oração íntima, a qual na igreja, às vezes tem assunto que a gente quer orar, que a gente não pode falar no meio das pessoas, mas no nosso quartinho secreto, no nosso lugarzinho, só você e Deus, ali você pode abrir o coração, você pode chorar, você pode contar, confidenciar a Deus aquilo que só Deus deve saber. Então, meus amados irmãos, Jesus nos ensina a primeira coisa: temos que ter um lugar para orar, que seja em nossas casas ou em nossa igreja também, mas temos que ter um lugarzinho para orar. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar acerca da oração é o seguinte: diz a palavra do Senhor: os gentios pensavam que por muito falarem seriam ouvidos. Mateus 6, versículo 7, a Bíblia está dizendo, Jesus nos ensinando que a oração dos gentios, eles oravam
muitas horas, pensando que quanto mais falassem, mais Deus ouviria. Não é assim, meus amados irmãos. Não é necessário marcar hora e tempo. A Bíblia diz, nos ensina que os gentios falavam muito. Meus amados, mas a oração não precisa ser longa, não precisa ser muito longa, mas também a oração não deve ser curta também. Porque quando nós estamos conversando com Deus, nós temos que ter prazer de falar com o Senhor. Não deve ser uma coisa rapidinha. Tem gente que às vezes leva tanto tempo conversando com um amigo, senta lá em frente de casa e fica batendo papo horas e mais horas. Mas por que nós não podemos também ter um tempo maior para conversar com Deus, para falar com o Senhor, para ter aquela intimidade, aquela comunhão? Então não é por muito falar, mas nós devemos orar o tempo necessário para poder abrir o coração e nos expressarmos diante de Deus. Outra coisa que Jesus nos ensina, no capítulo 6, versículo 11, ele diz o seguinte: e por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, crendo, receberão. Então a palavra do Senhor está dizendo, Jesus nos ensinando que nós temos que orar, mas não é uma oração qualquer, é uma oração de fé, uma oração crendo que Deus vai te responder, crendo que Deus está te ouvindo naquele momento. Esta é a oração de fé. Eu falando na igreja, irmãos, acerca da oração da fé. Oração da fé é quando você ora, digamos que o marido saiu de casa, você está orando para ele voltar. Quando você faz uma oração da fé, você ora, mesmo que ele não tenha voltado ainda, você já começa a agradecer, dizendo: obrigado, Deus, por ter trago meu marido de volta. Olha só, o marido nem voltou, mas você já está orando, agradecendo a Deus. Isto é a oração da fé. Quando você ora, você já acredita que Deus já atendeu a sua oração. Então a oração, ela tem que ser embasado na fé. E o outro ensinamento que Jesus ele nos deu é o seguinte: ele nos ensinou que primeiro, antes de tomarmos qualquer decisão, nós temos que orar primeiro. Muitas das vezes as coisas dão errada na vida das pessoas, porque, meus amados irmãos, muitas vezes a pessoa primeiro faz, primeiro age, depois ora. Mas não é assim que tem que funcionar. A primeira coisa é orar e depois tomar alguma decisão. Primeiro é orar. A pessoa toma as decisões de qualquer maneira, quando as coisas começam a dar errado, aí começa a orar. Eu não quero dizer que Deus não vai ouvir essa oração. Deus vai ouvir e Deus vai agir naquele momento, naquela situação que você está pedindo, mas o certo não é isso. O certo, primeiro, é orar e depois agir, ou depois fazer alguma coisa. E Jesus subiu um monte e lá estava orando. Lá no capítulo 6 de Lucas, versículo 12 e 13, Jesus começou a orar. Jesus começou o ministério, mas antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele foi para o monte orar, pedir orientação, pedir sabedoria a Deus. Olha, sendo Jesus, alguém poderia dizer, mas ele não precisaria. Jesus, que é Jesus, ele precisou, antes de agir, de fazer qualquer coisa, de operar qualquer milagre, ele primeiro foi para o monte orar. E nós, muito mais nós ainda, antes de agirmos, de fizermos alguma coisa, nós temos que primeiro orar e buscar a face do Senhor. Então tá aí os ensinamentos de Jesus acerca da oração. Vamos orar neste momento? Vamos nos colocar diante do Senhor e pedir sabedoria a Deus e falar: Deus, ensina-me a orar. Vamos orar neste momento? Abra o teu coração, feche os seus olhos, se coloque diante de Deus.
Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome, eu Te adoro, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor sempre nos dá resposta, ó Deus, em relação àquelas nossas dúvidas, ó Deus, daquelas nossas ansiedades, daquilo que nós estamos precisando, Deus, nós podemos contar com o Senhor, nós podemos orar, e quando nós oramos, Deus, o Senhor nos atende, e esta é a alegria, Deus, que bate em nossos corações, de saber que as nossas orações não estão sendo levado pelo vento, mas que tem chegado, Deus, até o trono da graça, e por isso, meu Pai, eu glorifico o Teu nome, eu Te adoro, porque o Senhor sempre, Deus, ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Deus zeloso, Tu tens sido um Deus misericordioso, Pai. Eu não canso em dizer, Deus, que nós não merecemos, mas as Tuas misericórdias, Pai, tem nos alcançado e tem nos abençoado, e por isso nós estamos aqui todos os dias, Deus, orando, buscando a Tua presença, e a Tua palavra mesmo tem dito, Deus, que nós temos que orar sem parar, nós temos que orar sem cessar, nós não podemos esmorecer, Pai, nas nossas orações, nós temos que buscar mais e mais o Senhor, porque nós precisamos cada dia mais de um revestimento, ó Deus querido, de um revestimento de poder, de autoridade, porque nós sabemos, Pai, que nós vivemos, ó Deus, constantemente enfrentando lutas e batalhas espirituais, ó Deus querido, são pessoas de um lado, de outro, querendo, Pai, ó Pai querido, e sendo usado pelo diabo para destruir a vida desta pessoa, as nossas vidas. Do outro lado tem as doenças, Pai, que tem proliferado, ó Deus querido, e tem, ó Deus, causado, Deus, muito dano na nossa sociedade, Deus, principalmente nesse momento de pandemia. Muitas pessoas precisam de um médico, Deus, e o médico que nós precisamos agora, além do médico humano, nós dependemos, Deus, do médico que é o Senhor Jesus, ó Deus, e por isso, Deus, nós estamos aqui orando nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, Pai, porque eu não sei a hora que esta pessoa irá orar comigo, Deus, irá tomar posse, Pai, desta oração, ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, Deus, esta pessoa que está orando comigo e buscando a Tua face, meu Deus, que milagres venham acontecer, ó Deus, são irmãs e irmãos pedindo oração, todos os dias, Deus, eu tenho clamado ao Senhor, junto com um grupo de oração, coluna de oração, ó Deus, no WhatsApp, estamos juntos, orando, clamando o Senhor, e crendo, meu Pai, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, está nos atendendo, e agora, Deus, eu oro, Pai, eu peço pela vida deste irmão que está orando comigo, pela vida desta irmã que está clamando ao Senhor, deste amigo, Deus, ó Deus, nós estamos orando, Deus, pelas pessoas, independentemente do seu credo, da sua religião, ó Deus, nós estamos orando, Deus, por todos aqueles que querem e precisam, meu Pai, de uma intervenção divina, ó Deus querido, em nome de Jesus. E nesta hora, nesta oração, eu quero apresentar a Ti, Pai querido, a vida do irmão Manuel José. Ó Deus querido, ele pede oração, ele clama ao Senhor, Pai, pela vida de Alice, Deus, uma jovem lá em Travessão de Campos. Ó Deus querido, ele pede, Pai, para me interceder, para me orar ao Senhor, pedir, meu Pai, pela Esther Ribeiro, Deus, ó Deus querido, aleluia, esta pessoa está vivendo uma situação, Pai, de gravidade, ó Deus, porque, ó Deus querido, teve um AVC e não está muito bem, mas nós pedimos ao Senhor,
Visita Esté, ó Deus, nesta hora, Pai. Entra ali com providência, Deus, aonde ela estiver. Manda o anjo, meu Pai, o anjo da cura. Tudo é possível para aquele que crê. Ó, nós sabemos, ó Deus, o que tem que prevalecer nas nossas orações é a vontade do Senhor. Mas nós estamos aqui, meu Pai, suplicando ao Senhor, para que o Senhor venha agir na vida desta irmã, Pai querido. Ó Deus, abençoando, colocando o teu azeite santo e repreendendo todo mal. E eu faço uma oração especial também, Pai, que a tua serva, a missionária Jandira, Deus, pede oração pela vida do missionário, o pastor R.R. Soares, que está internado no hospital e a sua situação não é boa, Pai, por causa, Deus, desta pandemia. Mas em nome do Senhor, abençoa, Pai, R.R. Soares, ó Deus. Tome em tuas mãos da vida do teu filho, ó Deus, e dá livramento e tira, Pai, desta situação em que ele está vivendo. Ó Deus querido, nós acreditamos, meu Pai, que a oração da fé, ela faz um efeito muito grande na vida daqueles que precisam, e quando vem da boca daqueles, ó Deus, que mesmo nas suas fragilidades tem se colocado diante do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Deus, por este dia, que este dia seja uma bênção na vida daqueles que estão orando comigo. É a oração que eu faço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe. Eu gostaria de pedir um favor a vocês. Se vocês não são inscritos no nosso canal, escreva aí abaixo do vídeo aí, ó. Aperte aí, tá vermelhinho. Inscreva-se, aperte aí e aperte no joinha. Aperta aí, dá o seu like aí para o nosso canal crescer para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. E até amanhã com o nosso novo vídeo da oração. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.